Senhores deputados e deputadas, senhor presidente, doutor Tassiano, depois do ocorrido e da escolha da conselheira Alana Camila Galdino Vieira, eu fiquei de fazer um pronunciamento aqui nessa casa e as tarefas administrativas, o corre-corre, não me permitiu fazer antes. Talvez já esteja até fora do foco, mas me obriga a fazer, primeiro para agradecer aos companheiros deputados e deputadas, aos companheiros que foram corretos, que escolheram e que votaram na conselheira Alana, meu muito obrigado. Aqueles que foram contrários ou aqueles que se abstiveram, a minha compreensão. E dizer a cada um e a cada uma que nós estamos muito felizes enquanto poder legislativo, porque foi feito e foi realizada a nossa vontade e foi cumprido a Constituição. Eu estava estudando um pouco todo esse imbróglio, como a casa sabe, eu também sou advogado, embora não seja praticante, não seja um notório advogado como é o deputado Félix Araújo, mas prestai bem atenção o que diz aqui a jurisprudência com relação à escolha de conselheiro pela Assembleia da Paraíba. Constitucionalmente, competente para apreciar e decidir se o candidato atende os requisitos constitucionais e legais, aí incluído idoneidade moral, reputação ilibada e etc., etc., é o próprio Poder Legislativo, tratando-se de requisitos subjetivos. Somente o Poder Legislativo tem legitimidade para apreciá-los, sendo defesa, ou seja, sendo proibido. Isso aqui é uma decisão do TJ Rio de Janeiro, jurisprudência atualizada, como essa tem várias. Sendo proibido, repare bem, sendo proibido ao Poder Judiciário interferir, sob pena de ofensa à regra constitucional da separação dos poderes. A jurisprudência diz que cabe a nós, enquanto Poder Legislativo, fazer os devidos filtros e as indicações conforme a Constituição determina. E não cabe sequer ao Poder Judiciário interferência, porque, se assim o fizer, estará ferindo a regra constitucional da separação dos poderes. Ora, se a jurisprudência diz que o Poder Judiciário não deve interferir na escolha, aí vem o Tribunal de Contas, que na Constituição de 88 é um órgão auxiliar da Assembleia, está assim determinado. E mais do que isso, vem um MP de Contas, que é um órgão auxiliar do Tribunal de Contas, que é outro órgão auxiliar da Assembleia. Se empoderar de um poder que não tem, para fazer uma pirotecnia sem precedentes e desgastando a relação do TCE com a Assembleia da Paraíba. E o pior, deputado Tanilson, é que o MP de Contas só está faltando agora autonomia administrativa e financeira para ser um outro órgão independente do próprio Tribunal de Contas. Porque eles criaram, dentro do próprio Tribunal de Contas, uma estrutura independente do Tribunal de Contas. Por exemplo, tem corregedoria do MP de Contas. Corregedoria que já existe no MP, já existe no TCE, no Tribunal de Contas. Eles criaram uma procuradoria do MP de Contas. E já existe procuradoria no Tribunal de Contas. Ou seja, eles se empoderaram de poderes que não têm. E cabe a nós, essa discussão vem para cá, eu já estou estudando o regimento do Tribunal de Contas, como também a lei orgânica do Tribunal de Contas, para a gente fazer aqui uma análise. Não vai ser de uma forma vingativa, não.
Ninguém pensa que eu vou retalhar o MP de Contas de forma nenhuma. Nós vamos fazer um trabalho aqui de uma forma muito equilibrada e consciente para a gente devolver os poderes ao Pleno. Porque da maneira que está lá, o Pleno talvez hoje tenha menos poder no Tribunal de Contas do que o MP de Contas. O Pleno tem menos poderes hoje do que o MP de Contas. Então, nós precisamos devolver ao órgão máximo do Tribunal de Contas, que é o Pleno, os seus poderes constitucionais. E, para isso, a gente vai precisar modificar não só o regimento, como também a lei orgânica do Tribunal de Contas. Iremos fazer isso com a maior tranquilidade, às claras, com transparência. Se for preciso, até convocar, né? Convocar o MP de Contas para discutir isso conosco, tá certo? Para que a gente faça uma coisa bem tranquila, dialogando e mostrando o nosso posicionamento. E vamos ser sinceros, o MP de Contas, às vezes, age de forma parcial. Parcial. Se a gente for analisar o parecer do MP de Contas, quando analisou a posse do conselheiro substituto, Marcos alguma coisa, eu não estou lembrado do nome dele. Lá, a auditoria disse que ele tinha colocado até certidões falsas. Teve a segunda colocada, foi a terceira, desse mesmo concurso de conselheiro, que alegou que ele tinha colocado também certidões inidôneas. E a auditoria foi nesse entendimento. Mas, mesmo assim, o MP de Contas aceitou as alegações do cidadão lá, do conselheiro, e foi contra a auditoria e mandou dar posse. A auditoria, de forma parcial, pediu... esqueci o termo agora. Pediu a suspeição do conselheiro Arnóbio. E não pediu do Marcos. A auditoria não, o MP de Contas pediu a suspeição do conselheiro Arnóbio para votar no processo de Alana. E, de forma parcial, deputado secretário, já não pediu do conselheiro Arnóbio, ou do conselheiro Marcos, que era substituto. Ora, se Marcos é substituto, estava no lugar de Alana, ele tem interesse em continuar lá, porque ele continuando lá, ele tinha R$21 mil a mês a mais no salário dele. É um cara que tem interesse na causa, total. Ele estava ganhando 21 mil a mais no salário dele, se a Alana demorasse entrar no tribunal. Então, cada mês que passasse para a Alana chegar ao tribunal, ele ganhava 21 mil a mais. E o MP de Contas não pediu a suspeição desse rapaz. É Marcos Vinícius o nome desse rapaz. Por quê? De forma parcial. Porque as ideias dele estavam de acordo com o MP de Contas. E mais outra. A jurisprudência diz que conselheiros substitutos, ministros do TCU substitutos, não podem votar em pautas administrativas, só em pautas juridicantes. O MP de Contas sabe disso, porque isso é jurisprudência em todo o Brasil. E, mais uma vez, mesmo tendo essa vedação legal, o MP de Contas também não pediu a suspeição desse cidadão. Ou seja, é um MP de Contas, não todos, porque no MP de Contas do Tribunal de Contas tem pessoas de bem, tem pessoas qualificadas e de bem. Mas algumas pessoas que lá trabalham, né, fizeram uma ação dentro do tribunal que realmente suja a história do MP de Contas na Paraíba, porque foram parciais. Agora, por que esse ódio, esse rancor, principalmente dessa cidadã? Porque ela entrou em contato, a sua secretária entrou em contato com a minha, querendo que eu intermediasse a assinatura dos deputados para que ela pudesse concorrer à vaga de conselheira, dizendo ela que ela tinha as condições e queria ser conselheira. E eu disse à minha secretária, disse a ela que o plenário estava aberto e que ela viesse
pessoalmente falar com cada deputado para conseguir suas assinaturas. Eu não iria me prestar a esse trabalho e a esse serviço. Diante dessa negativa, ela se armou com ódio, com a vingança muito grande e procurou, né, de todas as formas, atrapalhar e criar embaraço para que a Alana não assumisse no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. Ela já assumiu, graças a Deus está fazendo um grande trabalho. Estamos agora nesse processo de responder de forma judicial o que foi também colocado na Justiça. Esperamos que essa situação se resolva o mais rápido possível, para que ela possa trabalhar tranquilamente e que a gente possa dar nossa contribuição cada vez mais na construção permanente de uma Paraíba melhor e mais justa para todos. Então, foi um processo muito doloroso, foi um processo que realmente nos machucou bastante enquanto poder legislativo, porque a gente viu o poder legislativo sendo atacado nas suas prerrogativas por quem não tem poder para isto, né? Como eu falei, o MP de Contas é um órgão auxiliar do Tribunal de Contas e, consequentemente, o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Assembleia. E, como eu falei agora há pouco, li aqui uma jurisprudência, e tem várias, de Tribunal de Justiça, do Supremo, enfim, de todos os órgãos judiciais, que cabe à Assembleia fazer o devido filtro e fazer a escolha de seu representante enquanto conselheiro. Não cabe sequer ao Poder Judiciário interferir nessa escolha. É o que diz a jurisprudência. E muito menos o MP de Contas do Tribunal de Contas da Paraíba. Mas isso ocorreu, e, de certa forma, essas situações que ocorrem no Tribunal de Contas, doutor Félix Araújo, foi que deram, a meu ver, analisando de fora, eu não posso falar com toda franqueza, mas essa situação de alguns conselheiros estarem enquanto conselheiros respondendo à ação judicial, de certa forma ficaram fragilizados, e aí se apoderou o MP de Contas de tomar poderes que eram do pleno, que eram dos conselheiros, e que hoje está no MP de Contas. Mas nós vamos ter a coragem de fazer as devidas correções. Quer ver uma coisa absurda que eles fazem lá constantemente? A auditoria faz uma fiscalização na prefeitura, o MP de Contas às vezes confirma ou não, e eles cuidam logo de divulgar. Coloca o prefeito ou a prefeita, ou um secretário ou uma secretária, no mar de lama. Depois de analisar essas contas, o pleno vê que a acusação, após a defesa, ela caiu. O prefeito ou a prefeita fez suas justificativas e as acusações deixaram de existir. Mas o que foi jogado na imprensa não cai. Ficou o prefeito ou a prefeita com sua mancha. Isso tem que acabar. Deve divulgar? Sim, depois de julgar as contas. Aí tudo bem. Depois que houver um julgamento pelo pleno, se o MP quiser divulgar, divulga, a auditoria também divulga, o próprio tribunal divulgue. Mas não fazer divulgações prévias num período de análise de contas, somente para difamar e para acabar com a imagem política do prefeito ou da prefeita. Tem também algumas prerrogativas que eu acho absurdas, o auditor ou o MP de Contas, a revelia do relator, ou a revelia do pleno, ou a revelia do próprio presidente do Tribunal de Contas, fazer investigações, fazer visitas e solicitações de documentais, as mais diversas possíveis, adentrando até nas prerrogativas constitucionais da individualidade, de coisas que são pessoais, sem autorização nem do pleno, nem do relator do processo, nem tampouco da presidência. Eles agem de forma autônoma e com uma independência fora dos limites, diferente do que ocorre, por exemplo, no TCU.
mas na Paraíba isso pode. Então, nós precisamos fazer um debate aqui na casa e vamos ter coragem para fazer, para que a gente possa devolver os poderes, entre aspas, que o poder é deles, ao Pleno. O poder do Tribunal de Contas tem que ser, o poder maior tem que ser do Pleno e não do MP de Contas, para que possamos cada vez mais ter um Tribunal de Contas melhor e mais justo para todos. Eu vou votar esse tema depois, porque é um tema aqui que requer uma atenção nossa, mas quero dizer que vou fazer isso aqui de uma maneira muito tranquila. E vamos fazer as claras, vamos trazer para aqui para o debate o MP de Contas, para que a gente possa debater com eles e fazer uma coisa bem tranquila e acima de tudo, a nossa contribuição. A gente, enquanto Poder Legislativo, precisamos nos empoderar do poder que nós temos, das prerrogativas que nós temos e fazer esse debate. De uma forma muito clara, muito tranquila, mas com muita coragem também. Então, pessoal, essa é a minha fala. Desculpe se eu me excedi aqui no tempo, né? O deputado Tassiano vai continuar presidente, que eu vou atender, o deputado Anderson está me aguardando ali na sala, eu vou atender ele e já volto para a presidência.